2024 a eleição nos Estados Unidos tem uma possível ou provável volta do Trump. Que aí já é um líder tido como forte, né? E aí eu vou te fazer estender essa análise para 2026 no Brasil, né? Primeira pergunta, nós temos... O Biden realmente é um líder fraco e nós temos no Brasil um líder fraco ou forte, né? E o Trump voltando, o que você projeta aí? Você disse que isso vai influenciar no aspecto do Bolsonaro aqui e tal. Ou o Bolsonaro ou alguém, né, da mesma linha do Trump, né? Primeiro, Biden é um líder fraco até pela idade dele. Você olha lá, o cara esquece de onde ele tem que entrar, esquece com quem ele tá falando. A seríssima discussão sobre a capacidade mental dele, tá? Primeiro isso. Se isso significa que o Trump vai ganhar, são uns 500. Por quê? Se você olhar hoje em dia as grandes discussões sobre os riscos de 2024, não é a invasão da China com relação a Taiwan, não é a guerra na Ucrânia, não é nem mesmo agora a guerra de Gaza ali envolvendo o Irã, Israel, não é. As agências de risco colocam como principal risco de 2024 a eleição americana. Esse é o grande risco. Por quê? A gente tem alguns cenários. Primeiro cenário, Trump ganha. Eles colocam isso como risco. Por quê? Se o Trump ganha, a primeira coisa que ele disse que vai fazer é acabar com a guerra na Ucrânia. Como? Sim. Invadindo? Não, tirando o apoio americano da Ucrânia. Da OTAN. No caso da Ucrânia, que vai respingar na OTAN. Eles consideram isso como risco. Não é de Leon, é o que as agências de risco estão falando. Estou só relatando o que eles estão dizendo. Então, o primeiro risco que eles colocam é o Trump ganhando. Segundo risco, Trump não ganhando a eleição. Por que o Trump não ganhando a eleição eles colocam como risco? Porque eles, no cálculo deles, os trumpistas, os republicanos vão falar que a eleição foi fraudada. E vão provavelmente tentar fazer uma série de tumultos, invasão Capitólio, toda aquela coisa. Eles colocam esse risco como muito alto. Terceira hipótese. O Trump não se candidata, não vai nem mesmo para a eleição porque ele vai ser derrubado na justiça para não se candidatar. Existe essa hipótese, né? De caçarem a candidatura dele por meios de tribunais, existe. Se isso acontecer, a mesma coisa do pessoal lá. Só porque ele ia ganhar, derrubaram ele na justiça, porque sabiam que ia ganhar. Então, você tem essas três situações. Se ele ganha, vai fazer o que tá falando. Se ele perder na eleição é porque é roubado. E a terceira seria porque, olha lá, sabem que ele vai ganhar, então derrubaram na justiça, tá? De novo, é a opinião das agências de risco, elas que estão falando isso, tá? São esses três cenários que a gente tem. Ou ele ganha, ou ele perde por motivo A, ou ele perde por motivo B. Dentro desses três cenários, o que vai dar? Não sei. Vai ter que esperar, né? Agora, se isso vai respingar no Brasil, não vejo que vai respingar no Brasil, tá? Não acho que isso vai abrir espaço para uma volta do Bolsonaro, porque são dinâmicas diferentes. Eu acho que talvez até a volta do Trump talvez impeça até mais ainda que o Bolsonaro de fato sequer candidate, eles não deixem nem mesmo candidatar. Eu acho que é até mais provável isso acontecer. Salve, Glauber. Minha pergunta é, se ele considera mais provável o Ocidente desistir de financiar a Ucrânia ou a Rússia desistir de continuar o esforço da guerra? A Rússia não vai desistir. Simples. O Ocidente já está dando sinais de que, primeiro, não tem condições, segundo, que você começa a ter um desgaste político, começa a nascer no Ocidente de muitos países falando, líderes em alguns países ocidentais falaram, no meio de um aumento absurdo da imigração islâmica africana, com aumento de criminalidade, o nosso governo está preocupado com a Rússia. Começa a nascer essa discussão. Então, assim, o Ocidente está dando sinais de desgastes. Ao que tudo indica, o Ocidente não vai ter, não tem esse interesse em manter essa guerra. Agora, a Rússia enxerga essa guerra como uma questão de sobrevivência. Eu acho que é isso que muita gente não entendeu quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Eles acharam que daria para lutar e ganhar porque eles acharam que a Rússia eventualmente iria desistir. A Rússia sempre enxergou a Ucrânia como vital para a sobrevivência do Estado russo. Seria a mesma coisa que os Estados Unidos perdeu o canal do Panamá. Isso ou então, sei lá, a bacia do Mississippi. Não tem. Para eles aquilo é vital. Eles enxergam aquilo como fundamental para a existência deles. Eles não vão abandonar. Sem condição. Agora, se a Rússia não vai abandonar, a possibilidade da Rússia enfraquecer e desistir seria causar
destruir a Rússia de dentro para fora. Que também não tem essa chance. Agora não tem essa chance. Por enquanto não tem. Por quê? Porque por enquanto você não vê essa divisão de forças interna na Rússia. Por enquanto você não tá vendo isso aí. E é mais blindada para conseguir provocar. Essa mudança vai ter que ser orgânica. Cara, Eu digo o seguinte, cara, conseguem estabelecer influência e causar uma certa destabilização na Ucrânia, no Brasil, né? Até no próprio Estados Unidos, que é muito aberto, né? Mas na Rússia é mais difícil, não? os russos são. Os russos tiveram, como eu falei, um problema enorme de inteligência. A inteligência deles mostrou que não era aquilo que se imaginava. KGB, ex-KGB, não sei o que lá. Mostraram isso. Mas em termos de contra-inteligência, eles são bons. Em termos de contra-inteligência, o negócio muda. Isso eles são muito bons. Preciso te pedir para explicar para quem está em casa a diferença. Inteligência é você captar informações e dados de outros países, ou por assim. De modo geral, né? Não só de outros países, mas captar dados ou informações. Contra-inteligência é o teu país, a tua instituição, não deixar que os seus dados e as suas informações sejam vazados. Você pode fazer isso blindando, não deixando que nada passa, ou você pode fazer isso sobrecarregando o outro lado com informação falsa. E aí o outro lado não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Na parte de contra-inteligência, ou seja, a fiscalização de Estado deles, eles são muito bons. Eles conseguem ter uma capacidade de monitoração, de monitoramento de forças externas que entram na Rússia, e isso eles conseguem fazer de uma forma bastante efetiva, tá? E qual é o peso da cultura russa em cima disso aí? Do próprio povo russo? Também tem uma característica também que os russos têm uma cultura, como posso falar, acostumada a essa dificuldade. O próprio Henry Kissinger, antes de morrer, ele falava: as sanções e os embargos não vão derrotar a Rússia. Ele falava isso. Para quem não sabe, o Henry Kissinger foi secretário do Estado dos Estados Unidos, de que teve a ideia de se aproximar da China para quebrar a União Soviética, e foi um golpe fatal mesmo, sobrecarregou a capacidade geopolítica soviética. E ele sempre se manteve como conselheiro, consultor do governo, todos os presidentes americanos desde então. É o maior estrategista do século XX. O pessoal pode odiar ele, mas não tem como falar que não é o maior estrategista do século XX. Só que ele falava isso: a Rússia não vai quebrar por sanção. O que o povo russo aguenta, outros povos quebrariam. Eles aguentam isso. E estão se mostrando que as sanções não estão nem tendo o mesmo efeito que se esperava. O que dirá então pior nesse caso, né? Então, assim, sem chance, por enquanto, de você ter alguma outra força interna nascer que possa vir a contrabalancear a influência do Putin. E mesmo que tivesse, quando a gente olha os outros homens abaixo do Putin, são os caras que mais estão pregando guerra nuclear contra o Ocidente. Então, assim, tirou o Putin da equação, daí é pra pior. E eu acho que é isso que o pessoal... Isso é uma coisa que o pessoal da galerinha pró-democracia incondicional, que acha que o mundo é uma grande balada democrática, não entende. Muitas vezes, quando você tira o ditador, esse ditador não está impedindo uma revolução democrática e linda, que logo em seguida o país que vai vir depois dessa revolução vai ser um país pró-democracia, pró-liberal e o cacete. Não é. Olha a Líbia. Quando você derrubou o Gaddafi na Líbia, você não conseguiu colocar um sistema ali. Quem que assumiu ali? A Al-Qaeda e o Estado Islâmico. E como consequência, a Europa passou a ser invadida literalmente pelos refugiados islâmicos que vieram e africanos. Por quê? Porque o Gaddafi, o ditador feio e não sei o que lá, que era o grande mal, etc., ele era o cara que controlava a imigração ilegal na África do Norte. Era ele que controlava a Al-Qaeda. Por que a Al-Qaeda não entrava na Líbia? Ele matava. Sim. Olha que coisa, ele matava os caras da Al-Qaeda, então não entrava. Inclusive, vale lembrar que parte dos que o pessoal chamava de black sites da CIA, que eram aquelas prisões que a CIA tinha fora dos Estados Unidos para poder torturar os membros ligados à Al-Qaeda, parte deles ficava na Líbia. Porque a CIA tinha um acordo com o Gaddafi de ter black sites na própria Líbia, tá? Depois eles traíram o Gaddafi e tudo mais. Mas enfim, quando você derrubou o Gaddafi na Líbia, você não transformou a Líbia numa espécie de país pró-ocidente democrático. Por quê? Quem que eram os caras que estavam querendo derrubar o Gaddafi? Al-Qaeda, Estado Islâmico, coisa pior. Consequência, a gente tá vendo agora, invasão africana na Europa. Te pergunto, vamos sair derrubando o ditador aí a rodo, que nem o pessoal acha que é lindo e maravilhoso o mundo? Vai derrubar o Putin, quem que vai entrar no lugar?
Olha os caras que estão abaixo dele. São todos os caras que estão prometendo, que cobram o Putin por já ter atacado o Ocidente. Estão achando que ele é fraco, né? Primeiro que ele não é fraco. Não, né? sim. Eu digo o seguinte, né? O Putin já tem a força dele, né? E os caras que estão abaixo dele criticam. Queriam mais força. Aí sai o Putin e vem um mal muito maior. É isso. Você pega o Medvedev mesmo, que até foi foi presidente da Rússia. Ele foi um dos, na época lá, junto com outros, que foram críticos de que a Rússia estava pegando muito leve com o Ocidente. De tanto o Ocidente mandar armamento para a Ucrânia, eles já deveriam ter bombardeado o Ocidente com armas nucleares para mostrar que ele não estava brincando. É esse tipo de cara que você vai ter se você derruba o Putin. Não é fácil você mudar uma ecologia política, um ecossistema político, onde você tira, digamos, o predador alfa e achando que você não vai mexer em todo aquele ecossistema que está embaixo. Você vai bagunçar tudo. É muito complexo, é muito difícil. Você não tem como prever o que vai... Você não tem garantia. E, no caso, a gente já tem um precedente que foi a Líbia. Então, assim, tem que tomar cuidado. Líbia, Iraque... Síria não chegou a cair, mas olha quem que eram os opositores do governo sírio. Vamos lembrar quando começaram a criticar a Síria e botar sanções na Síria? Quem que eram os opositores da Síria? Era o pessoal lutando por uma democracia anti-governo do Assad? Não, era a Al-Qaeda. Quem que assumiu depois, ainda por cima, ganhou um tremendo território? O Estado Islâmico. Aí eu te pergunto, você não vive, porque muita gente do pessoal, vamos fechar com a democracia incondicionalmente, tipo o MBL, vamos fechar incondicionalmente com as democracias, o pessoal esquece que você não vive no mundo ideal. Frequentemente, não é porque você tem uma oposição ao ditador, você tem um grupo pró-democracia. O mundo não é bonito e alegre desse jeito. Você tem que ver quem que são os caras. E no caso ali, da Rússia, não tem ninguém melhor que o Putin no sentido de prometendo paz com o Ocidente. Vamos sair da Rússia, da Ucrânia. Não tem ninguém. É daí pro catástrofe, pra hecatombe nuclear, né? Agora, muita gente acreditou que aquele movimento do grupo Wagner seria uma instabilidade para o Putin, né? O Prigozhin tinha essa força? Não tinha. Ali, até agora a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas fica claro o seguinte, aquilo não foi uma ameaça de fato para o Putin. Começa daí. Quem falou isso tomou alguma coisa, não tem noção do que está acontecendo. Tá? De fato, ninguém tem noção mesmo. Mas... que aquilo não foi uma ameaça pro Putin, porque, você olha o comboio do bingolinho do Wagner, ele parecia o piu-piu do Wagner, o tiozão lá. Era um comboio com 2.500 soldados. Você acha que com 2.500 soldados você vai conseguir entrar em Moscou e derrubar o Putin, cara? Quem viu aquilo... Então, o que aconteceu? Não sei, mas hoje, passado um tempo, alguns analistas ali mais especializados em Rússia acreditam que isso foi um teatro para você ter a movimentação das tropas do Wagner Group, tirar da onde eles estavam indo para colocar em outra região, provavelmente na Bielorrússia. Porque os Wagner agora, ao que tudo indica pelas imagens via satélite, em fontes humanas, e até em redes sociais, estão agora, parte deles, no Bielorrússia. Teve gente que comemorou o fim do Wagner Group. Não sei de onde esses caras tiram essa informação. Estão na Bielorrússia. Então, teria sido um teatro para você movimentar esses caras para colocar eles em outro lugar, sem chamar tanta atenção. Não, que inclusive foi dado um destaque que eles recuaram da tentativa por conta de influência do presidente da Bielorrússia. Não foi isso? Alguma coisa. Aí veio um monte de teoria. Que, em tese, acolheu o grupo Wagner lá. Cara, gente boa pra caramba, né? Pra evitar o conflito, né? Então... Você não precisa... Você percebe quando você fala... Tem sentido uma coisa dessa? Faz sentido, não tem. Então, assim, tudo indica que foi... mas então como é que fica a morte do bingolim do Wagner? Isso. Não sei também. Aquilo até agora, ninguém sabe. Mas ele fez isso porque ele era um opositor do Putin. Pode ser. Mas pode ser também que não. O pessoal tem muita dificuldade de falar não sei. Não sei porque tem tanta parada. A gente não sabe. O pouco que vem de informação é muito escasso e no meio de uma guerra as informações vão se ficando sobressalentes, confunde. O que a gente só pode, depois de um tempo, quando a poeira baixa, é fazer uma análise. Que no caso ali, de fato, os Wagners foram reorientados. Então essa análise desses analistas especializados em Rússia, tá?
indicam que realmente a tese do teatro de movimentação tem fundamento, mas não explica a morte do Prigozhin lá. Tem gente que acredita que ele hoje tá vivo lá. Estaria fingindo. Que não é impossível também. A probabilidade dele ter morrido eu diria que é uns 99,99999%. Assim. Tá. Porque eu acho que se ele aparecesse então vivo... morreu. Por surpresa! Bingolim tá de pé, né? Bingolim de pé... Assim, se acontecesse isso, o próprio Estado russo teria um problema muito sério internamente no sentido de que... o cara desaforou tudo ali, foi um teatro, a morte dele foi atestada pelas autoridades russas, então assim, as autoridades russas estão atestando a morte de um cara que depois apareceu vivo. Pode parecer legal tudo, né? Pegou todo mundo de surpresa. Mas vamos ser sinceros, isso põe em xeque a própria capacidade do Estado russo. Será que eles não enganaram, então, o próprio Estado russo? Vai pegar mal. Confiabilidade, né? Vai pegar mal. Então enganaram a FSB, a poderosa FSB foi enganada? Né? Não, foi um teatro armado. É complicado. Então, assim, eu acho que não. Tudo indica que provavelmente ele foi assassinado. O próprio Estado russo falou que 2 granadas teriam sido detonadas, né, dentro do avião. Então, eu acredito que não, que ele foi morto mesmo. Agora a questão foi morto pelo próprio Estado russo ou também se conjecturou isso também do serviço de espionagem. Teve 2 acusações. Espionagem da Ucrânia, teria conseguido fazer isso, e o da França. Porque vale lembrar, na época o Wagner Group estava nas tretinhas também na África, lá com o Chad, né? Chad. Então, assim,